Você já se perguntou como é terminar bem no serviço de Deus? A história de hoje nos mostra, através dos últimos dias de Eliseu, um homem que permaneceu fiel ao seu chamado até seu último suspiro e até além. O coração desta passagem revela que o poder de Deus, agindo por meio de uma vida fiel, gera ondas que continuam muito depois que essa pessoa se vai. A verdadeira influência espiritual não termina com a morte. Encontramos Eliseu em seu leito de morte, mas ainda totalmente envolvido na obra de Deus. Quando o rei Joás o visita, algo notável acontece. O rei, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda assim reconhece a autoridade espiritual de Eliseu, clamando: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel. As mesmas palavras que Eliseu havia usado para Elias. Mesmo aqueles que rejeitam os caminhos de Deus não podem negar o poder de uma vida fiel. Veja o que acontece em seguida. Apesar de sua fraqueza, Eliseu transforma esse momento em um último ato profético. Ele manda o rei atirar uma flecha para o leste, a flecha do Senhor, símbolo da vitória sobre Arã. Depois diz para ele golpear o chão com as flechas. Quando o rei golpeia apenas 3 vezes, a paixão de Eliseu pela obra de Deus se acende. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, ele protesta. Mesmo diante da morte, ele se preocupa com a vitória completa de Israel. Mas a parte mais extraordinária da história de Eliseu acontece depois de sua morte. Quando o corpo de um homem morto é jogado às pressas no túmulo de Eliseu e toca seus ossos, o homem volta à vida. Esse milagre confirma tudo sobre o ministério de Eliseu. O poder de Deus havia impregnado tanto sua vida que permaneceu ativo até mesmo em seus restos mortais. O contraste com o rei Joás de Judá é marcante. Quando Zacarias, filho do sacerdote que o havia orientado, confronta sua idolatria, Joás o manda assassinar no pátio do templo. As palavras finais de Zacarias são perturbadoras. Que o Senhor veja isso e lhe peça contas. O rei que antes havia restaurado o templo de Deus, agora derrama sangue inocente dentro dele. O poder da história de Eliseu não está apenas no fato de que ele fez grandes coisas para Deus. Está no fato de que ele nunca deixou de estar disponível para o uso de Deus até o fim e mesmo depois de sua morte. Eu testemunhei o mesmo espírito fiel em pessoas que tocaram minha própria vida. Lembro-me de quando eu era pastor na Alemanha, um médico assistiu a um dos nossos cultos. Ao sair, ele confidenciou para mim: tenho 50 anos e não tenho nenhum propósito na vida. Alguns dias depois, tive o privilégio de compartilhar o evangelho com ele, e logo depois ele entregou sua vida a Cristo. Mas isso foi apenas o começo da sua história. Após se aposentar da prática médica, o Dr. Downs sentiu que Deus o estava chamando para o ministério em tempo integral. Ele se tornou o aluno mais velho do seminário. Mas a idade não conseguiu diminuir sua paixão pela obra de Deus. Mesmo quando sua saúde exigiu que ele se mudasse para uma casa de repouso, ele não viu isso como o fim de seu ministério. Ele viu isso como um novo campo missionário. Ele começou estudos bíblicos lá. E tive a alegria de conversar com ele várias vezes durante essa fase da sua vida. Enquanto suas habilidades físicas diminuíam, seu ministério, na verdade, crescia. Ele deixava o doce aroma do amor de Cristo com todos que encontrava. E mesmo hoje, sua vida continua a ministrar a mim. Como Eliseu, o Dr. Downs entendia que enquanto tivermos fôlego, temos uma missão. A pergunta não é se temos força para terminar bem. É se permaneceremos fiéis e disponíveis até o fim.
Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, reconheça que fidelidade não se trata da nossa força, mas de permanecer rendido ao propósito de Deus até o fim. Segundo, entenda que nossa influência, para o bem ou para o mal, se estende além da nossa vida. Que legado estamos criando? Terceiro, perceba que até mesmo nossos momentos de maior fraqueza podem ser usados por Deus, se permanecermos fiéis ao seu chamado. Quarto, lembre-se de que a paixão pela obra de Deus não deve diminuir com a idade. E por fim, anime-se com o poder de Deus. Agindo por meio de uma vida rendida, ele gera um impacto que talvez nunca vejamos. Porque no final, o que importa não é a força física que possuímos, mas a fidelidade espiritual que mantemos. Cada fase da vida traz novas oportunidades para servir a Deus. Basta permanecermos disponíveis para o seu propósito.